Muito bem, gravação iniciada. O título da nossa reflexão de hoje se chama Insucesso e Recomeço. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação. Não inventaries em excesso os teus prejuízos. Refaze as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devas insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando um desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Então vem para nós hoje a reflexão relacionada a recomeçar, né? Recomeçar sempre. A gente sabe que não tem como ganhar todas as batalhas, tá? O importante é a guerra não ser perdida, tá? Algumas batalhas a gente acaba perdendo e nessas perdas, nessas derrotas, a gente vai ganhando robustez, a gente vai ganhando entendimento, compreensão, vai fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. E a gente sabe o quanto que nós precisamos dessa esperança alimentada frequentemente nas nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso espírito. Porque, como se não bastasse os nossos problemas íntimos, a gente ainda tem que lidar com as questões evolutivas do planeta Terra. Né? Um planeta onde nós temos muito choro e ranger de dentes, né? Como o Mestre Jesus já nos trouxe no Evangelho, e estamos passando por tempos difíceis, tempos de transformação, a chamada dor do parto, né? É aquela dor do renascimento, do nascimento, de uma coisa nova, de uma era nova que está por surgir aqui no planeta, tá? De criaturas, de entidades, de seres com um nível de entendimento, de compreensão, de amor diferente do que a gente vivencia hoje. A gente já vê é, muito disso, né? Muitos irmãos e irmãs reencarnando com um espírito diferente, tá? Com um espírito de fraternidade, de irmandade, muito mais aflorados do que gerações anteriores, ou até mesmo essa que a gente tem vivido hoje. Tá? Mas é importante a gente pensar que a gente tem sim essas batalhas e que a gente, por hora, pode vencer ou pode perder a batalha, mas como eu disse, a gente não pode deixar a guerra de lado, tá? Essa guerra íntima que a gente trava diariamente. E eu achei aqui uma frase muito legal, né? Primeiro que fala aqui para a gente não ficar demorando nas lamentações. A gente sabe que essa demora apegado a sentimentos menos felizes, a essas energias densas, pode gerar transtornos mentais, psíquicos, energéticos. Isso pode afetar diretamente a nossa saúde física, a nossa saúde mental e emocional. Tá? Então, lógico, a gente tem que chorar as nossas dores, mas a gente não pode fazer que elas sejam o motor propulsor das nossas vidas. Tá? A gente tem que ser algo passageiro, não pode ser algo permanente, certo? E não ficar contabilizando muito as coisas erradas que dão na nossa vida. Ou seja, não pode ficar dando muita moral, não pode ficar dando muito ibope para o que há de errado que acontece. Aconteceu alguma coisa que não foi legal? Teve algum desentendimento familiar? Teve alguma questãozinha no trabalho? Tem algum ponto da sua vida que você tropeçou? Não fique enaltecendo esses erros, tá? E como eu disse, passemos por eles de uma forma branda, serena, tranquila, sem prejudicar ninguém e tentando aplicar os conceitos cristãos na nossa vida. Eu acho que isso que é importante, tá? Quem aqui nunca teve momentos de derrota, no sentido de não conseguir algo que queria ou de ter acontecido alguma coisa que deu uma reviravolta na vida, mas depois a gente olha para trás, vê tudo aquilo que passou e fala assim: nossa, se não tivesse acontecido daquele jeito, naquele momento, hoje eu não estaria da forma que eu estou. Então, é como um diamante que precisa ser lapidado, que precisa tomar muitas marretadas
né? Para que ele possa brilhar a sua luminosidade, toda a sua beleza diante dessa lapidação. Assim somos nós, essas pedras brutas que precisam dessas pancadas para que a gente possa se iluminar, para a gente poder evoluir, para a gente mostrar todo o nosso brilho, toda a nossa beleza. Certo? Fabinho, gostaria de falar? Não, tranquilo. Pessoal, é isso da nossa reflexão, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa relacionada à nossa reflexãozinha, pessoal? Vamos procurar hoje ser breves, porque nós temos aí que finalizar essa segunda etapa do material do nosso irmão Fábio, certo? Bom, Fabinho, a palavra é sua, meu amigo. Vou fixar aqui sua tela. Maravilha. Se quiser já compartilhar com a turma, fique à vontade. Bom, pessoal, boa noite a todos. Agradeço pela presença e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo referente às 7 leis universais. Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre quem foi Hermes Trismegistus, né? E a origem da filosofia hermética. E em sequência, a gente começou a estudar, né, as 7 leis universais. Então, na aula passada, a gente estudou o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, tá? E hoje vamos dar continuidade com o quarto grande princípio universal, que é o princípio de polaridade, certo? Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder dar início. Bom, então vamos lá. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. O igual e o desigual são a mesma coisa. Tudo tem seu oposto. Esta lei nos ensina a presença de polaridades em todas as coisas existentes, sugerindo que opostos são manifestações complementares de uma mesma realidade. Tudo no universo é dual, certo? Vou passar para o próximo slide para a gente fechar a ideia do princípio da polaridade para a gente ir refletindo sobre ela e como que ela encaixa na nossa vida. Fábio, desculpa interromper, não tá aparecendo os slides. Deixa eu ver aqui. Cancela e compartilha de novo, Fabinho. E agora tá aparecendo? Deixa eu ver uma Não coisa sei aqui. se é só pra mim, talvez eu tentar entrar, sair e entrar de novo. Ah, apareceu. Obrigada, viu? Nada. Se para alguém não tiver mais aparecendo os slides, tá? Só avisar. Bom, dando Parou de novo. continuidade. Agora sim. Então vamos lá, ó. Luz e escuridão. A luz e a escuridão são polaridades opostas. Sem a escuridão, não poderíamos apreciar a luz.
Então vamos lá, vamos comentar item por item, né? Luz e escuridão. Elas são necessárias para o equilíbrio do universo. Sem a escuridão não poderíamos apreciar a luz. Elas não estão separadas uma da outra. Elas estão unidas. Por mais que a luz esteja em um determinado polo e a escuridão esteja em outro, elas estão unidas, ou seja, uma complementa a outra, certo? Continuando, calor e frio. O calor e o frio são polaridades opostas de temperatura. E a sensação de temperatura pode variar dependendo da perspectiva de cada um. Tá? Então, o mesmo princípio se aplica ao calor e ao frio. Tá? Vamos dar um exemplo um pouco mais prático. Quando a gente pega um termômetro, não existe um termômetro que marca o calor e um outro termômetro que marca o frio. É um só termômetro que marca ambos, não é isso? Ou seja, a única coisa que vai variar de um para outro são os graus. Tem dias que está mais quente e tem dias que está mais frio. Tudo faz parte de uma única energia, como eu já havia comentado para vocês em aulas anteriores. Existe uma única energia em toda a criação, que é a energia do todo primordial. Certo? Então, para a gente chegar a uma conclusão mais fiel, vamos ler o próximo. Bem e mal. O bem e o mal são conceitos polarizados. O que é considerado bom para uma pessoa pode ser visto como mal por outra, né? Então, aqui a gente pode desmistificar um pouco essas duas palavras, bem e mal. Por mais que o bem esteja numa polaridade e o mal esteja em outra, o que difere um do outro são os estágios de vibração. Lembra do mais sutil ao mais denso? Lembra do princípio de correspondência? O que há em cima é como o que há embaixo. Então, o que difere um do outro são os graus. Certo? Temos que desmistificar. Muitas vezes a gente costuma dizer assim, determinada pessoa é muito maldosa. Porém, referente ao conceito universal, essa palavra mal, ela é um pouco interpretada erroneamente por nós. Na verdade, aquela determinada pessoa, ela só está em uma polaridade negativa, ou seja, ela está atuando num padrão de vibração mais denso. Mas que um dia ela também pode modificar esse padrão, caminhando para a polaridade oposta. Ou seja, né? O que pode ser bom para uma pessoa, para a outra pode ser vista como mal, né? E nem sempre aquilo que a gente acha
negativo para a nossa vida ou para a vida de outro, nem sempre é mal, mas sim é um bem para outra pessoa. É uma transformação que ela vai precisar passar dentro daquilo que ela está vivenciando, que aos nossos olhos, aos olhos dela, pode ser algo ruim, mas na verdade não é. Vai ser algo bom para ela, porque é necessário aquela transformação, certo? Alguém gostaria de comentar sobre o princípio de polaridade? Eu vou passar o próximo slide, tá? Para a gente dar continuidade. Espero que esteja aparecendo para todos, tá? Vamos seguir então para o próximo princípio, que é o princípio do ritmo. Então vamos lá. Tudo flui e reflui. Tudo tem seus períodos de avanço e recuo. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Esta lei nos faz refletir que o universo como um todo tem ritmos e ciclos naturais, como padrões determinados de crescimento, declínio e transformação. O pêndulo universal está em constante movimento. Então vocês percebem que uma lei, ela complementa a outra, né? Quando o princípio do ritmo nos diz assim, que o universo como um todo tem ritmos e ciclos naturais, de crescimento, de declínio e de transformação, certo? Para a gente fechar a ideia, eu vou passar para o próximo. Ritmo e transformação. O princípio do ritmo nos ensina que a vida é caracterizada por mudanças e que o entendimento destes ritmos pode trazer maior equilíbrio, aceitação e capacidade de adaptação às circunstâncias. Ao perceber que tudo na vida segue um padrão de fluxo e refluxo, podemos aprender com esses ciclos e utilizar seu conhecimento para melhorar nossa qualidade de vida e alcançar um desenvolvimento mais harmonioso. Então, pessoal, o princípio do ritmo, ele nos ensina que o universo, ele não para, né? Ele se encontra em constante movimento. Nada está parado no universo, como a gente já estudamos. E o princípio do ritmo, também conhecido como o princípio do pêndulo, né? Porque vai e volta, né? Temos que esse princípio é muito importante porque com ele a gente aprende a entender as transformações que estão sendo realizadas na nossa vida. Muitas vezes a gente está passando por determinadas dificuldades, que aos nossos olhos pode ser a pior dificuldade que existe. Mas a gente tem que entender que a lei do ritmo ou a lei do pêndulo, ele vai e volta. Uma hora aquilo vai passar, porque o pêndulo vai voltar. E como essa lei complementa com a lei da polaridade, então
Não é por causa que naquele momento eu estou passando por dificuldades dentro de um padrão de vibração mais negativo, vamos dizer assim, que vai chegar uma hora que na hora que o pêndulo voltar, as coisas vão se melhorando. E a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida faz parte de uma transformação interior. Que tudo isso acontece muitas vezes para nos beneficiar. Que aos nossos olhos a gente acha que não. Mas na verdade, são períodos de transformação. Como acontece no universo, né? O universo está em constante transformações, né? Muitas estrelas no espaço, elas morrem para darem lugar para outras, mais brilhantes ainda, né? Muitos planetas, até mesmo fora do nosso sistema solar, eles deixam de existir para dar origem a outros. Então, temos que entender esses períodos de transformação na nossa vida e usar esse princípio ao nosso favor. Se em determinado dia eu não estou muito bem, ou está acontecendo coisas difíceis na minha vida, eu tenho que tentar. Se eu estou no polo negativo, eu tenho que me esforçar para caminhar para o lado oposto, que é o polo positivo. Aí a gente eleva o nosso padrão vibratório, as coisas vão clareando mais a nossa volta, a gente começa a refletir mais dentro daquilo que a gente está passando para tomar as decisões corretas, né? Se alguém quiser falar, tá? Pode me interromper a qualquer momento, tá? Vou passar para o próximo slide. Bom, esse princípio, eu acredito que todo mundo já conhece ele, né? A gente já conversou com ele a gente já estudou ele, né, várias vezes aqui, que é o princípio de causa e efeito, né? Que nos diz assim: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Relaciona a relação entre causa e efeito em todas as coisas e propõe que toda ação terá uma repercussão semelhante. As escolhas que fazemos geram determinadas consequências que repercutem em nossa própria realidade. Então, pessoal, que nem na imagem, né, que eu coloquei ali ao lado. Como vocês podem observar, é um cientista, ele está trabalhando em seu laboratório, só que em determinado momento ali, em um de seus experimentos, ele fez algo errado, que ocasionou em uma explosão, né, em um incidente ali. Ou seja, o cientista, no caso, ele foi a causa, certo? E a explosão ali, de todo aquele processo, foi o efeito, certo? Então, quando o princípio de causa e efeito nos diz assim, há muitos planos de causalidade, né? Porém, nada escapa à lei, né? Toda a energia que lançamos, vamos dizer assim, toda situação que eu me envolvo, ela terá uma repercussão relacionada. E aquilo vai retornar para mim de alguma forma, mais cedo ou mais tarde.
seja nesta existência ou seja em outras. Lembrem-se, pessoal, isso não é uma punição. Isso é uma lei universal. Deus não pune ninguém. O todo primordial é puro amor, pura bondade e misericórdia. Lembra do princípio do mentalismo? Estamos mergulhados na mente do todo. Nós somos Ele. E Ele está unido a nós. Nada está fora do todo. Tudo está unido a Ele. Certo? Então existe uma única energia no universo, como eu já comentei. E essa energia é de puro e sublime amor. Tá? Então, a consciência primordial não pune ninguém. Porém, estamos vinculados a determinadas leis criadas por ele para a manutenção e o equilíbrio de todo o universo. Certo? Então, como uma lei complementa a outra, referente ao princípio de causa e efeito, que ele vai de encontro com o princípio da correspondência, o que está dentro é como que está fora, que complementa com o princípio de vibração. Eu atraio para mim aquilo que eu estou vibrando, né? Lembra que a gente estudou sobre o poder do pensamento? Somos co-criadores. Conforme a gente pensa, a gente cria. Certo? Então, vou passar para o próximo slide para a gente fechar bem essa ideia, tá? Se alguém não estiver vendo o slide, só me avisar, mas acho que é porque está demorando um pouco para aparecer, tá? Microcosmo e macrocosmo. Se o Leandro estiver por aí, quiser comentar, tá? Não, tranquilo, irmão, pode passar. No caso aí, pessoal, microcosmo, a gente também pode relacionar com o nosso interior. E o macrocosmo a gente pode relacionar com o exterior, tá? A lei de causa e efeito é frequentemente vista em conjunto com o princípio da correspondência, como eu comentei. Isso significa que todas as causas têm efeitos semelhantes em diferentes níveis de realidade. A mente é a causa de muitos eventos e circunstâncias que vivenciamos. Pensamentos, crenças e intenções têm o poder de moldar a realidade ao nosso redor. Lembra que eu comentei no slide anterior sobre o princípio do mentalismo? Que a mente cria. Nós, em essência, como eu já expliquei para vocês, somos possuidores da centelha divina que está dentro de nós, que nada mais é do que o todo. Lembra? E sim, temos o poder de cocriar. Muito mais do que a gente possa imaginar, pessoal. Jesus já nos ensinava: vós sois deuses. Vocês poderão fazer o que eu faço e ainda mais. Lembra desse ensinamento do Mestre Jesus? Então, pessoal, compreender essas leis são de extrema importância para a gente encontrar o nosso equilíbrio interior. Encontrando o equilíbrio interior,
vamos modificar também o nosso exterior, ou seja, as coisas que estão ao nosso redor. Certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida referente a esse princípio, tá, pessoal? Pode falar no chat ou pode abrir o microfone para poder perguntar. Fiquem à vontade, tá? Eu sou um estudante como vocês, viu, pessoal? Eu aqui eu estou aprendendo junto com cada um de vocês, tá? Bom, então vamos passar para o próximo slide, certo? E vamos então para a sétima e última lei universal, que é o princípio do gênero, tá? Que nos diz assim: o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Relaciona a presença e a interação dos princípios masculino e feminino em todas as manifestações da vida e da criação. Os princípios masculino e feminino estão presentes em nossa realidade. Equilibrar esses princípios é a chave para a transformação. Tá? Vou passar para o próximo slide para a gente poder fechar a ideia, tá bom? Equilíbrio das energias. O princípio do gênero sugere que todas as formas de energia possuem qualidades tanto masculinas quanto femininas. Por exemplo, a energia criativa e expansiva pode ser vista como masculina, enquanto a energia receptiva e nutridora pode ser vista como feminina. A harmonização dessas energias é vista como essencial para a criação e o equilíbrio no universo. Para reforçar, eu vou ler aqui um trecho do livro O Kybalion. Eu mostrei ele na nossa primeira aula referente às 7 leis, né, que estamos estudando aqui neste momento, e que nos diz assim, ó: o princípio do gênero se manifesta em todos os planos da vida, mental, material e espiritual. Mas, como dissemos antes, gênero não significa o sexo, certo? O sexo é apenas uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativa geração ou criação. E sempre que algo é gerado ou criado em qualquer plano, o princípio do gênero deve ser manifestado. E isso é verdade, mesmo na criação de universos. Olha que interessante, pessoal. Como que o princípio do gênero, ele é importante para a criação do universo. Essas duas energias, elas se equilibram para que a criação possa surgir. Ou seja, equilibrar esses princípios em nós é a chave para a transformação. Todos nós temos essa energia dentro de nós, a energia masculina e a energia feminina. Que nada mais é, né, pessoal, como eu venho repetindo sempre, né, que é a energia da consciência primordial, que é puro amor, tá? E como o livro Kybalion nos ensina, não se trata de sexo, vamos refletir assim, mas sim de duas energias, uma complementando a outra, como nesta imagem
que eu coloquei aí para vocês, certo? Leandro, gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa referente a esta lei? É, tanto é verdade essa questão de que o equilíbrio aí do gênero, ele não está limitado ao sexo, né? Ele não pode ser considerado dessa forma, porque nós vemos em pessoas, né, seja no homem ou na mulher, energias que, vamos colocar assim, um homem que tem muito mais traços de gênero feminino, né, do que o próprio masculino e vice-versa, né? Mulheres que carregam em si energia, né, a energia do gênero masculino. E, e assim elas se sentem bem, elas estão conectadas com o Altíssimo dessa maneira, né? Por isso muitas das vezes também que a gente tem toda a diferenciação e a gama que nós temos hoje de opções é, sexuais e etc., de formas de relacionamento e por aí vai, tá? Porque a gente percebe que não é o sexo propriamente dito, né, o homem e mulher, mas sim é o gênero masculino e feminino que está atuando de maneira mais ou menos intensa naquele indivíduo, naquela alma, naquele espírito, né? Então aí a gente percebe como que isso atua de maneira muito forte em nós, espíritos, né, criados por Deus. Isso aí. E dentro deste princípio, olha como todo ele pode ser considerado pai e mãe, vamos dizer assim, né? Mas não no sentido como a gente entende, né? Mas sim em uma perspectiva onde ele, né, dentro de seu amor incondicional como mãe e pai, ele cuida e sustenta, né, a toda a criação, né? Eu vou ler aqui mais um trecho do livro O Caibalion, aí a gente vai partir para o último slide, tá bom? Aí a gente encerra a nossa aulinha. Vamos lá. Você habita a mente infinita do todo, e suas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo quanto no espaço. E no final do grande ciclo de eras, quando todo recolher em si mesmo todas as suas criações, você continuará alegre, pois poderá conhecer toda a verdade ao estar em unidade com o todo. Esse é o relato dos iluminados, aqueles que avançaram muito no caminho. E enquanto isso, descanse calmo e sereno. Você está seguro e protegido pelo poder infinito da mente pai e mãe. Dentro da mente pai e mãe, os filhos mortais estão em sua casa. Então, pessoal, é um trecho muito, eu acho esse trecho é muito bonito, né, do livro O Caibalion. Como a gente estudou no princípio de mentalismo, né? Estamos mergulhados na mente do todo, né? Nada está fora dele, tudo está dentro, né? Estamos unidos a ele. Talvez a gente não consiga, ou melhor, a gente não consegue entender isso ainda. Mas conforme a gente for avançando, conforme a gente for, vamos dizer assim, elevando o nosso padrão vibratório, conforme a gente for evoluindo,
um dia a gente vai compreender tudo isso de uma maneira sublime, né? A gente vai começar a se aproximar mais, né, da energia que se encontra em planos mais elevados. Energias essas de tamanha sutilidade que em nossa atual evolução mal possamos ainda compreender, tá? Mas um dia todos nós chegaremos lá, certo? Vou passar então, pessoal, para o último slide. Aí eu vou fazer as minhas considerações finais, tá? Então vamos lá. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O Caibalion. Ou seja, os princípios da verdade são 7, ou seja, as 7 leis universais. Como eu disse, pessoal, compreendê-las é fundamental para que possamos evoluir. E quando a gente começa a aplicar de maneira prática essas leis em nossa vida, temos o poder de ocasionar mudanças significativas em nossa própria realidade. Começando do nosso interior, porque transformando o nosso interior, por correspondência, né, o nosso exterior se modificará automaticamente. Então a mudança tem que vir de dentro para fora, ou seja, do micro ao macro. Certo? Quando a gente entender e começar a compreender que quando a gente se transforma dentro de nós, as coisas ao nosso redor também vão se transformar automaticamente, vamos conseguir muitas realizações significativas e positivas na nossa realidade. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse estudo que eu montei para vocês, tanto da parte 1 quanto da parte 2, tá? E eu fico muito feliz, né, de estar transmitindo esse conhecimento para vocês. Eu não sei se vocês já tiveram contato, né, com tais conhecimentos, mas eu fico muito contente. As aulas vão ficar gravadas, vocês podem assistir elas quantas vezes vocês quiserem, podem indicar essas aulas para outras pessoas, tá? Porque são conhecimentos muito profundos, tá? E muito importante para a nossa evolução moral, espiritual e até mesmo intelectual, certo? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, que aí eu vou passar para o Leandro fazer as considerações finais dele. Acho que eu posso falar então, né? Pessoal, é seguinte, dentro
desse nosso bate-papo, das 2 aulinhas aí que nós tivemos relacionadas às 7 leis universais, que eu, Leandro, é, acho importante em todo esse estudo que a gente fez, né? Eu acho extremamente importante a gente começar a perceber os detalhes de tudo que acontece na nossa vida, tá? Tanto íntima quanto próxima de nós, né? Dentro das nossas casas, junto de nossos familiares e passando isso de uma forma mais externa, tá? Para amigos, para ambientes, para nossa cidade, para o nosso planeta, para o nosso universo, tá? E começar a tentar fazer um exercício de pegar cada uma dessas leis aqui que a gente viu, né? O princípio da correspondência, do pêndulo, né? Da polaridade, de causa e efeito e por aí vai, e tentar encontrar situações na nossa vida, no nosso dia a dia, em onde quer que a gente possa refletir e tentar encaixar essas leis, tá? Ou você vê determinadas situações e pensar assim, ah, isso daqui que está acontecendo assim tem a ver com aquela lei que a gente viu lá. Tem uma situação que é boa, uma situação que é ruim. Ah, isso daqui tem a ver com o princípio da polaridade. Sabe, fazer esses exercícios de tentar encaixando essas leis no nosso dia a dia, nas nossas vidas, tá? Porque elas foram criadas de uma maneira tão sinfônica, tão harmônica, que a gente na nossa correria do dia a dia acaba não percebendo. Mas se a gente parar para se atentar aos detalhes, a gente começa a perceber essa lei agindo o tempo todo de várias maneiras diferentes, tá? E eu acho que isso que vai elevando o nosso padrão de energia, de vibração, de entendimento das coisas. E a gente vai percebendo até onde a gente pode pisar, até onde a gente pode chegar que não vai impactar no outro, ou que não vai impactar no ambiente que eu estou, ou que não vai impactar de uma maneira mais geral no planeta Terra, né? Sabe aquela história do efeito borboleta? Que um bater de asas aqui pode gerar um furacão, né, num outro lugar? Então, assim, quais os impactos dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas atitudes? Onde que essas leis se encaixam no meu dia a dia e no dia a dia das pessoas que convivem comigo? Eu acho isso muito bacana, tá? E são conhecimentos que a gente já traz conosco quando a gente vem para a Terra, tá? E em nós como espírito num geral, mas que, como eu disse, nesse véu do esquecimento que a gente tem, nessa loucura desse plano de provas e expiações que a gente vive, nesse mundo onde o materialismo é dominante, a gente acaba não percebendo esses pequenos detalhes e como que funcionam esses mecanismos todos na nossa vida, tá? Então, a partir do momento que eu começo a entender os impactos daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, da maneira que eu ajo, eu começo a virar essas chaves, eu começo a mudar as polaridades, como o nosso irmão Fábio colocou, tá? E depois nós vamos tá postando para vocês então esse material gravado. Nós também temos alguns vídeos que a gente está separando, assistindo, vendo o que é mais interessante para vocês, para que também tenha algo complementar para que vocês busquem mais informações. A gente está tentando buscar na internet os livros em formato PDF que o Fabinho trouxe aqui, né? Tem o Caibalion, qual que é o outro, Fabinho, que você está vendo que você indicou também? O corpus hermético. Isso. O Caibalion, pessoal, ele foi escrito, a primeira edição dele é de 1908. Então, se eu não me engano, ele é livre de direitos autorais. Então, ele tem PDF na internet. Isso. Depois a É gente porque pega e disponibiliza no grupo. sim, porque é um livro que foi escrito em 1908, né? Eu não sei a partir de que data que é liberada a patente, os direitos autorais, mas com certeza esse vai estar liberado sim. E então assim, vai ter material complementar, assistam essas aulas e façam esses exercícios de tentar encaixar essas leis que a gente estudou aqui no nosso dia a dia, tá? Porque é isso que faz a diferença, certo?
E é isso, assim, da minha parte, é, é isso que eu queria passar também. Agradeço muito aí, viu, Fabinho, esse empenho seu. A gente sabe que demanda tempo, a gente sabe que demanda um esforço, que a gente sabe que o quão gratificante é para você, principalmente, né? Aquela história que aquele que entrega uma flor é o primeiro que se beneficia do seu perfume. Então, a gente agradece muito e estaremos juntos aí em outras aulas, em outros estudos, né? Agora, nem eu sei ainda o que o Fabinho está preparando aí para os próximos episódios, mas com certeza vai ter muita coisa bacana ainda também para a gente ver em paralelo ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que também é extremamente importante para nós espíritas, espiritualistas, né? Entender todas essas leis e entender que, além de todas essas leis, nós temos esse intercâmbio entre mundos, entre dimensões que está acontecendo o tempo todo. E o Livro dos Espíritos ele nos traz essa possibilidade de pensar sobre esses mecanismos, sobre como esses intercâmbios também acontecem. Então, assim, uma coisa complementa a outra, tudo é extremamente importante, interessante e válido para as nossas vidas. Certo, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisinha? Ainda temos alguns minutos. A gente sabe que são textos, são informações, são slides que demandam a gente parar e pensar sobre isso. Né? Não é de bate-pronto assim que vai surgir perguntas, de repente as perguntas E- surjam depois. E a gente está à É sim, disposição também, né, pessoal, para poder é estar sim. ajudando, né? Se surgir dúvidas após, vocês podem mandar mensagem para o Leandro, né, para o Gilberto, ou até mesmo para mim, pode pedir o contato do Leandro, o meu contato, né, que eu vou, é um enorme prazer de eu poder estar ajudando vocês em algum sentido em tudo isso que a gente está estudando, tá bom? E agradeço a todos, tá? E eu já estou montando o próximo estudo, tá? Mas não conta não, Fabinho, deixa surpresa. Calma aí, calma aí. Conta não. Tá, eu ia contar, mas então Não, agora eu calma, calma. vou. Deixa a turma entrar nas 7 leis primeiro, senão. Tá. Então espero que todos tenham gostado, viu, pessoal? Agradeço a todos, viu? Pessoal, então deixa eu ver aqui quantos minutos nós temos. Temos 3 minutinhos, né? Vamos rapidamente aqui agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, Mãe Maria, os nossos mentores espirituais que sempre estão conosco, nos apoiando, nos intuindo, nos protegendo, nos livrando de muita coisa, né? E muitas das vezes deixando que a gente erre, como a gente viu na nossa primeira reflexão e como a gente viu aqui nas leis, né, de causa e efeito, de polaridade e tudo mais, tá? Que é necessário, né? O mal é necessário ainda, essas energias densas inferiores, esse polo negativo, vamos assim dizer, ele é necessário para a nossa evolução. E a gente agradece muito a espiritualidade por essas oportunidades, porque são elas que nos fortalecem, né? São as provas de todo esse estudo, né, de todo esse empenho, de todas essas aulas que a gente faz na nossa vida. Né? São a hora que a gente é colocado à prova. E graças ao bom Deus a gente vem vencendo, a gente vem passando de ano. Certo? E aqui estamos em estudos extremamente profundos, complexos e ao mesmo tempo cativantes, que nos abrem um leque de possibilidades muito grande. Né? A gente agradece muito a todos, irmã Catarina de Andrade, irmã Joana Dark, equipes responsáveis pelos estudos. O nosso muito obrigado mais uma vez e esperamos contar com vocês até a semana que vem, pessoal. Até na nossa próxima quarta e ficamos todos em paz. Que Deus abençoe a todos grandemente, abençoe as vossas famílias, os vossos entes queridos, os vossos trabalhos, né? E que a gente possa estar firme juntos aí na semana que vem e nas próximas que virão, com as graças de Deus, nosso Pai. Que assim seja então, pessoal. Uma boa noite a todos, ficamos todos em paz e até a próxima. Obrigado, viu, pessoal? Boa Noite, noite. pessoal. Até mais. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, turminha. Obrigadão. Tchau, Boa obrigado. noite. Boa noite.